Amanda Viana chegando aqui no canal com mais um vídeo e desta vez falarei sobre Barcelona e Atlético de Madrid feminino. Então bora lá! Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram na semifinal da Supercopa da Espanha. O Barça levou a melhor, bateu o Atlético por 3-0 e alcançou a grande final da competição. Estou gravando esse vídeo num momento que ainda não temos a definição de quem enfrentará o Barcelona, porque nesta quinta-feira o Real Madrid vai pegar a Real Sociedad na outra semifinal. Eu comentei o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid pelo The Sports. O The Sports está transmitindo toda a Supercopa Feminina da Espanha. Vai transmitir o jogo do Real nesta quinta-feira às 15 horas de Brasília. E no próximo domingo, dia 26, tem a grande final, às 8 da manhã. E eu estarei nesse jogo. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o like, o joinha, vai me ajudar demais no crescimento aqui no YouTube. Então, bora começar? Vai funcionar assim. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, para a gente falar um pouco sobre o Barcelona e depois para eu falar um pouco sobre o Atlético de Madrid. Eu vou trazer alguns pontos mesmo de destaques positivos e negativos das duas equipes. Então, bora começar com o Barça de Pere Romeu. O Pere Romeu não tinha disponível no time titular a Aitana Bonmatí, ela teve um problema, ficou doente no início da semana, perdeu o treinamento de segunda, então iniciou no banco, mas uma outra figura conhecida estava no banco. Caroline Graham Hansen, recuperada de lesão, foi para o banco pela primeira vez na temporada. O Barça foi a campo com Catacoy, na zaga Paredes e Mapi León, Ona Batlle de um lado, a Esme Bruts do outro. No meio campo, a gente teve a Kira Walsh um pouco mais pela direita, com a Patrick Guijarro um pouco mais pela esquerda, e Alexia Putellas à frente, com muita liberdade de movimentação, mas caindo um pouco mais para a direita. Mais ou menos a mesma função que a Aitana costuma exercer na equipe do Barcelona. Como centroavante, Eva Paior. Pela esquerda, Cláudia Pina, pela direita, a Salma Paraiuelo. E o Barcelona passou por problemas muito semelhantes de outras partidas que a equipe tem enfrentado na temporada. A gente viu um Atlético de Madrid muito fechado, com linhas muito próximas, um bloco mais baixo em boa parte do primeiro tempo, e o Barça teve problemas para quebrar essas linhas de marcação. E tem sido a tônica contra vários adversários na Liga F. Por exemplo, no último final de semana, o Barcelona enfrentou o Athletic Bilbao lá no San Mamés e foi um jogo dificílimo para o Barça, que só foi vencer com 2 gols nos acréscimos. E o Pere Romeu ainda não conseguiu, de forma consistente, elaborar um plano de jogo para furar essas defesas mais fechadas. Eu sinto que o Barça tem dificuldade na circulação de bola. Às vezes é uma circulação um pouco mais lenta, algumas movimentações não estão tão internalizadas assim, e as movimentações sem a bola, elas são chave nesse tipo de jogo, para que você possa atrair a marcação, mexer a defesa adversária, para gerar espaços. E o Barcelona não conseguiu fazer isso com sucesso contra o Atlético de Madrid nesse jogo da Supercopa. O Atlético se defendeu muito bem, a gente tem que dar esse mérito para a equipe. Mas eu achei o jogo do Barça muito moroso. E como eu falei, problemas que vêm acompanhando o time na temporada contra adversários que jogam mais fechado. Uma outra questão do Barcelona nessa partida também aconteceu quando o Atlético subiu um pouquinho a marcação para incomodar a saída de jogo do Barça. A gente viu alguns erros de passe, ficaram mais evidentes no início do segundo tempo. O início do segundo tempo do Barcelona foi muito ruim, acabou sofrendo uma certa pressão. Então eu acredito que esses movimentos ofensivos o Pere Romeu ainda está ajustando. E é natural que a equipe ainda passe por esses ajustes, porque é um treinador que está chegando nessa temporada, em que pese ele ter contato no clube como auxiliar, ele também tem as suas ideias. Então acho que ainda é uma engrenagem que está precisando de alguns ajustes. Acho que o grande objetivo do treinador, e imagino que das atletas, é ter esse time funcionando melhor lá em março, quando forem acontecer os jogos de quartas de final da Champions League. Por quê?
Os problemas do Barça não ficaram apenas nesse lado ofensivo de criação. O lado defensivo também foi uma questão nesse jogo. Foi um Barça muito exposto, óbvio. É uma equipe que joga com linhas avançadas, que joga no campo do adversário. Então a defesa acaba ficando mais alta em campo e com muito campo para ser explorado nas costas das zagueiras. Mas viu um time desorganizado contra o Atlético de Madrid, que teve chances claríssimas para fazer seus gols, mas pecou. Só que vai chegar um momento que adversários não vão pecar, não vão falhar contra o Barcelona. E isso pode custar uma eliminação na Champions League, por exemplo. Contra o Atlético Bilbao, na última rodada da Liga F, o Barça também correu os mesmos riscos. No final de 2024, em jogos contra Costa del Rey e Tenerife, chegou a correr esses riscos também. Então, como eu venho falando, são algumas posturas que estão se alongando na temporada do Barcelona e ainda não foram solucionadas. De muito positivo, a participação de Cláudia Pina. Ela marcou os 2 gols iniciais do Barcelona. O primeiro foi um belo gol na reta final do primeiro tempo, uma finalização de fora da área. O segundo, na segunda etapa, quando o Barça não passava por um momento no jogo, e foi o gol da tranquilidade. E por que eu acho que vale o destaque aqui para Cláudia Pina? Quando a gente pensa em Barcelona e momentos decisivos, naturalmente a gente vai falar em Hansen, Aitana, Alexia, Paior, mas a Pina, durante o ano de 2024 e nesse recorte também da temporada 24-25, ela tem sido uma peça extremamente confiável, cresceu muito seu futebol, chama a responsabilidade e tem feito gols muito importantes para a equipe culé. Um outro ponto positivo vai para o segundo tempo, as trocas do Pere Romeu. Acho que o Barcelona retomou o controle da partida. Aitana entrou, Hansen entrou e Kika Nazareth, que vem fazendo uma grande temporada de estreia, deu mais uma assistência, a assistência para o gol da Caroline Graham Hansen. O Barça chega a mais uma final de Supercopa, vai tentar aí, né, o 4º campeonato consecutivo e está à espera de Real Madrid ou Real Sociedad. Agora, bora falar sobre o Atlético de Madrid de Vitor Martín. O Atlético não faz uma boa temporada. Foi um início bem promissor do treinador no comando da equipe. Acho que os primeiros jogos, as ideias eram interessantes, o time estava jogando bem, conseguindo resultados na Liga F, mas depois as oscilações que temos visto nos últimos anos de Atlético de Madrid voltaram a aparecer. E é uma equipe que tem problemas individuais. Sinto que algumas atletas estão rendendo abaixo do que podem, porque é um bom elenco que o Vitor Martín tem em suas mãos, mas os problemas coletivos têm sido gigantescos. Não é uma equipe confiável na defesa. O Atlético de Madrid tem falhado muito nos jogos da Liga F. E eu não cito isso como um problema da linha defensiva apenas. São problemas coletivos que começam lá na marcação inicial, vinda do ataque. Tem sido um time ioiô, que oscila muito dentro do mesmo jogo. E essas oscilações aparecem também na fase ofensiva. O Atlético de Madrid parece que joga bem 15, 20 minutos de uma partida e depois desliga. Em termos de criação, tem tido muitas dificuldades. É um jogo moroso, um jogo lento, que acaba não conseguindo envolver os adversários. E isso tem custado muitos pontos na Liga F. E hoje o Atlético de Madrid está na 3ª colocação, que rende uma vaga para a Champions League, mas já foi alcançado em pontuação pela Real Sociedad. Então o sinal de alerta está ligado na equipe madrilenha. Para a gente falar desse jogo da Supercopa, vou passar a escalação aqui. No gol, nós tivemos a Patrícia Larque, porque a Lola Gadiardo tá sofrendo com concussão, então foi um desfalque pesado, mas a Patrícia Larque fez um grande jogo, viu? Não teve culpa nos gols sofridos pelo time. Foi uma defesa com linha de 5. Foi a mesma estratégia utilizada pelo jogo da Liga F, mas dessa vez deu mais certo. A linha de 5 formada pela trinca Xenia Pérez, a Lauren como a zagueira central e Silvia Lloris como a zagueira pela esquerda. Nas alas, a Inoa Moraza pela direita e pela esquerda, Andréa Medina. No meio-campo, a dupla Vilde Borriza e a Gabi Garcia. Pela direita, aberta, Rashidata Gibadi. Pela esquerda, aberta, Tatiana Pinto. E a Gil, brasileira, Gil Garbellini, no comando de ataque do Atlético de Madrid.
E a minha análise do Atlético de Madrid, assim, quando a gente olha para o resultado, 3-0, pode ser um placar assim. Como é que você vai elogiar uma equipe que perdeu de 3-0? Mas eu vou elogiar o Atlético de Madrid. A gente precisa ver além do resultado aqui. Defensivamente, foi um ótimo jogo do Atlético. Eu acompanhei os últimos jogos do time na Liga F e performances muito ruins, cometendo erros bobos na defesa, deixando pontos pelo caminho por falhas de falta de atenção, de erro de saída de bola, erro de marcação. Mas foi um Atlético muito ligado contra o Barcelona, linhas muito próximas, uma equipe muito compacta que dificultou a criação, protegeu bem a área. A linha de defesa fez um jogaço. A Lauren minimizou demais as ações da Eva Paior. Foi um grande jogo da zagueira brasileira. As jogadoras de lado de campo dificultaram muito as ações da Salma, também da Pina. Foi um belo jogo da dupla de meio-campistas, Gabi Garcia e Vilde Bourriza, varrendo a entrada da área. Chegando junto das jogadoras do Barcelona, diminuindo o espaço, aquele contato chato que vai irritando o adversário. E as atletas de frente também fizeram um bom trabalho na pressão da saída de bola, a Agibade e a Tatiana Pinto bem na cobertura pelos lados. Então, assim, em que pese os gols sofridos, o Atlético fez a sua melhor partida defensiva na temporada. Foi uma boa estratégia e que defensivamente ela foi bem executada. Mas o que deu errado para a equipe do Vitor Martin? Foi um ótimo primeiro tempo, conseguiu vencer duelos, recuperou bolas e puxou diversos contra-ataques, explorando a defesa alta do Barcelona. Só que o Atlético definiu muito mal esses contra-ataques, chegou a ter situações de 1 contra 1 com a goleira, chegou a ter situações de 2 contra 1 com zagueiras, de 2 contra 2, 3 contra 2, mas no momento de escolher a jogada, o que eu vou fazer? A tomada de decisão. Eu vou buscar o gol? Eu vou tentar o drible? Eu vou optar pelo passe? O time hesitou muito nessa tomada de decisão. Demorou demais para escolher, facilitou a ação da defesa na recuperação e finalizou mal as jogadas também quando optou pela finalização. Não conseguiu chutar no gol da Catacoy. Então foi uma equipe ineficiente nas oportunidades que teve. Isso teve um preço muito caro para o Atlético. Na reta final do primeiro tempo, o time acabou sofrendo um gol no momento que estava bem na partida. A Gil acabou trocando de função com a Agibade e passou a fechar o lado direito de defesa. Ela estava num duelo de 1 contra 1 com a Cláudia Pina e a Gil falhou. Ela foi mal no duelo, estava com perfilamento corporal, né, mal posicionada na jogada. A Cláudia Pina passou com muita facilidade e acertou um chute de rara felicidade. Aí já foi um balde de água fria para o Atlético. Mas na segunda etapa, a equipe voltou muito bem. Voltou pressionando o Barcelona, subiu mais a marcação, vencendo duelos no meio-campo, mas seguiu não aproveitando as oportunidades. Seguiu executando mal as suas ações no campo de ataque. Então, aos poucos, o Barcelona foi retomando o seu estágio de dominador na partida, retomando o controle, o Atlético cansando, perdendo eficiência, e aí, quando sofre o segundo gol, o time dá uma desmoronada. O time sentiu muito. O Vitor Martin demorou a fazer as trocas. Quando ele vai mexer no time, o placar já estava 2-0, o jogo já estava encaminhado para o Barcelona. Tivemos a entrada da Luane, da Ana Vitória, mas sem muito impacto. O Barça controlou a segunda metade do segundo tempo. E o Atlético, assim, lógico, eu falei, tô elogiando a performance defensiva, mas na reta final do jogo, já com 2-0 contra no placar, o cansaço aparecendo, algumas falhas foram acontecendo. O time acabou levando o terceiro gol nos acréscimos, mas eu acho que dá sim para a gente tirar pontos positivos de uma derrota de 3-0, quando a gente esquece de analisar o placar e passa a analisar o cenário do jogo e o contexto anterior. O Atlético vinha muito mal nos jogos anteriores, defendendo e atacando. Nesse jogo contra o Barcelona, se defendeu bem e criou oportunidades em contragolpes, em jogadas de transição. Segue definindo mal, escolhendo mal as jogadas, mas as oportunidades surgiram. A ver como o Vitor Martin vai levar essa sequência do time daqui para frente e se o Atlético vai conseguir ser mais consistente na temporada.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. As minhas redes sociais estão por aqui. E lembrem, no próximo domingo, dia 26, tem a grande final da Supercopa da Espanha, às 8 da manhã, no The Sports. Acompanhem com a gente e valeu!